Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Bem-vindo ao Diagnosticando. Para darmos mais um passo na nossa jornada de aprendizado, vamos discutir um caso de retratamento ortodôntico. Vamos iniciar pelo diagnóstico convencional, utilizando análise facial frontal e de perfil, análise dental e cefalometria USP. Depois, vamos utilizar o nosso método funcional para fecharmos o diagnóstico. Então, bora desvendar mais esse caso clínico. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse caso clínico. Bom, esse paciente se apresentou no consultório, na anamnese nenhum problema sistêmico, o que ele relatou foi ronco, né? O que para a gente é uma sintomatologia interessante aí da gente observar. Bom, nenhum tipo de hábito, o que ele apresentou foi um pouquinho de crepitação, então um barulhinho ali na articulação temporomandibular, mas o paciente não constatou nenhum tipo de alteração dolorosa, tá? Então não é nada que a gente vai se preocupar por enquanto. Na análise facial frontal, o que a gente consegue observar é que eu tenho terço superior e médio equilibrado e um aumento de terço inferior. Então, eu tenho um pouquinho de aumento na FAI do paciente. Do lado esquerdo, nosso aqui, o que a gente consegue observar é uma face mais gordinha, vamos dizer assim, né? Um lado maior do paciente e do nosso lado direito uma face que está um pouquinho menor. Então, ele tem uma assimetria facial. Na análise de perfil, o que a gente consegue observar é que ele seria um padrão 2, né? Então a mandíbula parece estar retroposicionada, mas como eu tenho ali um aumento de AFAI, é uma coisa que a gente vai ter que diagnosticar isso um pouquinho melhor para frente, tá? Na análise dental, eu tenho uma classe 2 canina dos dois lados e uma linha média coincidente, que é engraçado, né? Porque olha só, eu tenho uma classe 2, vamos dizer assim, de meia cúspide aqui do nosso lado direito, né? E do lado esquerdo, ele é uma classe 2, né, de canino principalmente, mas o molar dele ele deslocou pouca coisa. Então eu tenho uma classe 2 muito mais acentuada do lado direito do que do lado esquerdo. E a linha média é coincidente, né? É difícil, a gente notou ali uma assimetria no paciente, ele teria que ter um pouco de desvio de linha média. Foi compensado aqui no apinhamento ou no tratamento anterior, alguma coisa aconteceu aqui que enganou um pouquinho a gente, tá? Ainda não é 100% diagnóstico, então vamos falar assim, ó, ele apresenta uma classe 2 ali bilateral, tá bom? Na panorâmica, a gente não apresenta ali nada, o paciente não apresenta nenhuma alteração significativa na parte óssea, de perda óssea, de restaurações. O que a gente destacou aqui realmente foi o tamanho da articulação dele. Então, olha só, que eu tenho uma articulação do lado direito nosso, né? Então, ó, do nosso lado direito aqui, ó, como ela é maior, ela está mais alta, e do lado direito aqui do paciente, né, que seria o nosso lado esquerdo, ela está menorzinha. Então, ela tem uma certa assimetria, olha só, né? O que também deveria provocar um desvio de linha média, tá bom? Então, ó, provavelmente a gente tem uma assimetria inferior aí no paciente. O que a gente consegue constatar também e confirmar um pouquinho é
na teleradiografia. Então, olha a teleradiografia como eu tenho duas imagens de mandíbula e eu tenho uma imagem só de oliva e uma imagem de órbita. Então, prestem atenção nisso. Olha só, se eu tiver duas imagens de mandíbula, tiver duas imagens de oliva e duas imagens de órbita, pede para a radiológica refazer essa teleradiografia, tá? Se não, se eu tenho duas imagens de mandíbula, mas eu tenho uma oliva só e uma imagem de órbita, aí sim é uma assimetria mandibular do paciente. Um lado é maior que o outro, tá? Também informação importante aí para a gente detectar. Como eu falei, na teleradiografia a gente consegue observar uma rotação horária da mandíbula, então esse paciente está realmente alongado, o crescimento dele foi mais vertical e eu consigo observar, olha só, um sulco mentolabial, né, profundo. Então, o ângulo mentolabial ele está bem fechado, o que me mostra o quê? Que os incisivos estão projetando esse lábio. Na cefalometria, então vamos dividir, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o crescimento sagital, então crescimento antero-posterior. Olha só, o FNP ele está com 86 e era para estar com 88, então realmente está falando, né, que o ponto está mais para trás ali em relação ao plano de Frankfurt, né, a linha NP. O NAP 0 era para estar 0, está com 2,5, então eu tenho um paciente convexo. A maxila, olha só, está dando uma retro de maxila e uma retro de mandíbula também. Então, era para estar 80, está 77. O ANB, que seria a discrepância entre maxila e mandíbula, está legal. E o SND, 76. Então, ó, no sentido sagital, o que eu consigo observar? Que esse paciente é convexo, né? Que a mandíbula dele parece estar um pouquinho para trás e a maxila também, ó, não deixa também de estar um pouquinho para trás. Na parte vertical, NSGN, o eixo Y, era para estar 67, eu estou com 69, então está me mostrando ó, um crescimento mais vertical. NS com plano oclusal diminuído, é um dado que sofre muita interferência dentária, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E o NS, base do crânio com plano mandibular, ó, 31. Era para estar 32, está 31. Aqui, então, ó, o NSGN está falando em crescimento vertical. O NS com plano mandibular, ele já está me falando de um paciente meso, né? Já está falando que está mais equilibrado. E plano mandibular com plano oclusal, 18. Então, ó, um crescimento vertical com pequena alteração, demonstrando que a mandíbula tem uma rotação. Ó. O NSGN, né, o eixo Y, está me mostrando uma rotação de mandíbula. Então, talvez a mandíbula não esteja pequena, ela só está rodada. Vamos dar uma olhadinha em dente em base apical. Então, ó, 131 ele está com 107, o que me mostra o quê? Uma vestibularização dos dentes, né? Então, tanto superior quanto inferior. O que eu consigo ver, ó, 103, 117. Então, olha só, se vocês lembrarem, vamos voltar aqui, ó. Olha só, o SNA do paciente ele está diminuído. O que acontece se eu tenho uma maxila diminuída? Se a minha maxila está diminuída, a minha língua está presa, né? Se a minha língua ficou com menor espaço, o que ela faz? Joga os incisivos para frente. Então, olha só, 117, era para estar 103, está 117.
um ponto NA, então incisivo superior em relação à maxila também, vestibularizado, protuído, um ponto NB também, ó, incisivo inferior também está vestibularizado, também está protuído, incisivo superior de novo, ó, também protuído e vestibularizado. Então a gente consegue ver que tanto os incisivos superiores quanto os inferiores também estão vestibularizados e protuídos. A parte de mento ósseo está bem próximo do padrão, ó, de 9 a 12,8. H-nariz, né, a linha de perfil mole, de 9 a 11. O perfil mole dele está bem localizado. PNB também é um pouquinho, né? A gente viu na parte esquelética dele que ele tinha um pouquinho de convexidade, e aqui a gente também consegue ver. E a parte de eminência óssea dele, né, eminência mentoniana, também está bem legal. A parte de triângulo de Tweed, que é uma parte que eu gosto um pouquinho mais. Frankfurt com plano mandibular, ele está me mostrando também, ó, um crescimento anti-horário, então um paciente de meso para braque. O FMIA, o posicionamento do incisivo vestibularizado, e o IMPA, ó, um paciente com incisivo bem vestibularizado. Então o inferior, olha só, lembra daquele ângulo mentolabial que eu falei? Então lembra, quem apoia lábio é o incisivo. Se o paciente tem incisivo superior e inferior vestibularizados, os lábios vão estar para frente, o paciente vai estar bicudo, né? E ao contrário, se eu tenho pouca inclinação de incisivo, o perfil do meu paciente tende a estar mais achatado, tá bom? Vamos falar da nossa cefalometria, do nosso diagnóstico? Então vamos lá. Eu gosto de usar o ângulo goníaco inferior. Para quê? Para ver o crescimento do meu paciente. Ele é vertical ou ele é horizontal? Tá? Ele cresceu, né, no sentido horário, meso ou anti-horário. Depois a gente vai ver o IMPA, que a gente já viu ali na análise de Tweed, e o NS. Então vamos dar uma interpretada aí no que a gente vai ver. Bom, olhando ali, ó, o ângulo goníaco desse paciente, 77 graus, vai me falar o quê? Padrão é 72. A gente vai ter um diagnóstico de mordida aberta esquelética. Então, esse paciente tem um ângulo aumentado, né, um goníaco inferior aumentado, e um diagnóstico de mordida aberta esquelética. Olha só como eu tenho uma divergência entre mandíbula e entre maxila. Eu não consigo oclusão se eu tiver essa divergência. Então, eu preciso melhorar isso. Então, o diagnóstico desse paciente, mordida aberta esquelética. Mas com um ângulo só você vai diagnosticar. E a classe 2? Não, não tem classe 2. A gente tem uma rotação de mandíbula. Então, essa mandíbula, ó, eu consigo observar por esse ângulo somente que ela está para baixo e para trás. Por isso, da classe 2. Dê uma observada no tamanho dessa mandíbula. Compara ela com maxila, compara ela com base do crânio. Será que dá para falar que ela está diminuída? Tá? Então a gente não observa ela diminuída, tá bom? Então, ó, essa classe 2 dele é uma classe 2 que é compensação do crescimento vertical exagerado que ele teve. Legal? Tá com dúvida? Não entendeu? Coloca comentário aí que a gente vai debatendo isso, tá bom? O objetivo é exatamente isso. Eu vou expor o que eu penso e vocês vão discutir comigo, tá bom? Então vai discutindo para a gente aprender. Aí a inclinação de incisivo inferior, a inclinação de incisivo superior, não vai ser importante nesse momento, não, tá? Porque o tratamento desse paciente já vai resolver, inclusive, isso. Então vamos dar uma discutida aí no tratamento. Bom, o que a gente pode fazer?
Podemos fazer vestibularização para dissolver o apinhamento? Ele tem um pouquinho de apinhamento. é, Será que eu poderia vestibularizar? Monto o aparelho ali, nivelo, tá tudo certo. Será que daria para fazer somente isso? Bom, a gente viu que ele já tem uma inclinação de incisivo superior, uma inclinação de incisivo inferior bem aumentado, né? Se eu for vestibularizar mais o superior e mais o inferior, eu vou piorar o perfil desse paciente e vou criar muita instabilidade, né? Vai recidivar. Então, vestibularização, esquece. Bom, e redução interproximal? Ah, professor, eu vou pegar então, vou passar uma lixa ali, vou dissolver todo aquele apinhamento na lixa, vou reduzindo o diâmetro de cada dente, e aí eu evito a vestibularização. Tudo bem, mas e o que já tem? Então a gente tem apinhamento e ainda precisa melhorar a inclinação desses incisivos. Então, será que é uma possibilidade? Será que eu não vou desgastar muita coisa? Depois, exodontia para dissolver o apinhamento e paralelizar plano oclusal. Como que eu paralelizo o plano oclusal? É aquela regra da tesoura, né? Se eu pegar, dissolver o apinhamento e todo o espaço que sobrar, eu mesializar os dentes posteriores, eu fecho a tesoura. Eu melhoro aquele terço inferior do paciente. É uma opção. Distalização. Distalização. Poxa, será que eu posso distalizar? Né? Eu posso pegar ali o alinhador, né? Agora está com bastante utilização de alinhador para distalização com mini implante, ou o próprio mini implante, coloco um IZC lá na crista infrazigomática, né? E faço retração total. Mas e aí? É o que eu falei do caso superior, né? A regrinha da tesoura, olha só. Se eu distalizar, eu vou abrir a FAI do meu paciente. Aí, se eu distalizar com intrusão, é uma opção, né? No superior, até é uma opção, daria para fazer. Então, distalização com intrusão. Mas, e no inferior? Né? E outra, distalização, será que vai ser uma tarefa muito fácil? Bom, é uma opção, tá bom? E a última opção que eu tenho ali, pelo menos que eu lembrei, é avançar a mandíbula dele, né? Então, colocar um propulsor mandibular. Será que dá para corrigir essa classe 2 com propulsor mandibular? Bom, o propulsor mandibular vai jogar a mandíbula para frente e para baixo. Outra coisa, eu já tenho uma inclinação muito grande de incisivo inferior, o que contraindica a parte de propulsor, né? E também, imagina, o paciente já está bicudo. Se eu jogar essa mandíbula para frente, vai piorar bastante. Então, olha só, eu ficaria com essas duas alternativas aqui, ó. Ou a exo, para dissolver o apinhamento e paralelizar os planos oclusais, ou a distalização para corrigir a classe 2. Legal. Vou distalizar para corrigir a classe 2. E a mandíbula, como eu falei? Lembra, a gente já tem uma inclinação de incisivo inferior muito grande. Será que eu posso deixar do jeito que está ou eu tenho que distalizar? E assim, não tem como. O perfil do paciente está ruim. Eu não tenho uma discrepância muito grande entre superior e inferior. Então, a parte sagital, né? Eu não tenho um overjet ali grande para conseguir fazer uma distalização inferior. Tá? Então, a melhor opção realmente seria a extração superior. Então, são 4 pré-molares, né? 2 superiores e 2 inferiores, e melhorar a inclinação dos incisivos. Então, olha só, a hora que eu vejo, olha a biprotusão dentoalveolar desse paciente. Não é esquelética, ela é dentoalveolar.
provavelmente causada por causa do tratamento anterior, tá? Então, olha a vestibularização dos dentes desse paciente, tá? Tem como distalizar aqui, ó, e melhorar a inclinação desse incisivo? Muito provavelmente não, tá? Então, se eu extraio, eu só melhoro a inclinação superior, melhoro a inclinação inferior e depois, ó, eu levo os posteriores para mesial. Ah, não vai afundar o perfil do meu paciente? Não, porque é pouca coisa, tá? Eu consigo melhorar. E outra, a mandíbula vai rodar, né? Então, o perfil do paciente vai ficar praticamente inalterado, só que sem essas angulações, ó. Eu vou deixar essa parte inferior um pouquinho melhor. Esteticamente vai ficar melhor, né? Então, aqui como eu estava falando, ó, distalizar esse lado esquerdo, né, esquerdo nosso, não é tão difícil. Ele já está praticamente em classe 1. Mas e do lado de cá? Olha o quanto eu vou ter que distalizar, tá? O overjet também é pequeno aqui, ó. Não é o suficiente para distalização. E outra, a distalização tem que ser com intrusão. Eu tenho também uma curva de SP, ó, que também não deixa de ser apinhamento. Então, cuidado, não vai ser uma mecânica muito fácil. Então, ó, tendo nas opções de vestibularização quanto nas opções de redução interproximal, o paciente vai ficar com a mordida aberta anterior, sorriso gengival e sem a guia anterior. O problema da DTM ali, né, da ATM, vai acabar piorando e também problema periodontal, sem falar na falta de estabilidade. Então, ó, vestibularização e redução interproximal são as piores terapias que você vai poder colocar nesse paciente. Então, montar o aparelho, simplesmente alinhar e nivelar, esquece, tá? Pode fazer a distalização, vai sofrer um pouco, vai demorar, vários percalços, mas dá para fazer. Agora, vestibularização e redução interproximal, nesse paciente, nem pensar, tá? Então, olha só, se eu fizer a vestibularização, dá uma olhadinha na foto ali, ó. Como eu tenho, vai todo mundo para frente e eu vou aumentar a vestibularização. E na distalização, muito provavelmente aumentar a FAI do meu paciente, ó. Distalização provocar uma rotação horária da mandíbula. De novo, se eu provocar essa rotação, o paciente vai ficar com mordida aberta anterior, sorriso gengival e sem guia anterior, problema de DTM, problema periodontal e falta de estabilidade. O que dá para fazer? Placa. Distalização com placa, aí eu acho que é uma opção mais razoável, tá bom? Mas mesmo assim, aí eu estou falando em um custo diferente e uma técnica diferente, tá bom? Dá para fazer, é uma opção e uma opção razoável, tá bom? Na propulsor mandibular, ó, nem pensar, a gente já tem inclinação excessiva de incisivo inferior e além do paciente já ser adulto, né? Para mim, causa um pouquinho de desconforto o propulsor em paciente adulto, tá? Eu não acredito muito em remodelação óssea depois do paciente já ser adulto. E aí? O que eu falei, ó, exodontia para dissolver apinhamento e paralelizar os planos oclusais. Então, acaba sendo para mim a melhor opção. A mecânica extremamente simples. Vou fazer a exodontia antes de montar o aparelho. Vou usar uma sequência básica de fio. Normalmente a gente usa o 14 como fio inicial. Depois eu uso um fio 16 até o tubo dos molares, mais o 14 no mesmo slot, tá bom? Então, ó, o 16 mais o 14 no mesmo slot. Só que o 14 só vai até segundo premolar. Então, 16 de segundo molar a segundo molar e o 14 até segundo pré.
Por que colocar 2 fios? Porque eu já melhoro todos os giros do meu paciente. Então, tudo que ele tiver de giro de dente já começa a melhorar. Por quê? O próximo fio eu já quero começar a dar torque, ó. Eu já quero fio retangular. Então, ó, eu já preparo muito melhor a arcada do meu paciente, porque eu preencho o slot horizontalmente com esses 2 fios. Bem flexíveis, mas o preenchimento do slot é grande. Depois, 17 por 25, 19 por 25 na Itai. Fiz o 19 por 25 na Itai, eu vou entrar com fio 19 por 25 de aço e iniciar a retração. Até onde eu vou retrair? Ó, primeira coisa, eu gosto mais de usar uma prescrição de MBT, tá? Então, ó, coloco a prescrição de MBT, vou passando o fio, cheguei no fio de aço, o que que vai acontecer? O MBT, ele tem -6 de inclinação de incisivo inferior. Então, essa prescrição aqui já começa a ser lida. Começa a fazer em seguida a retração superior. A hora que você chegar, tá, em classe 1 canina, maravilha, acabou o tratamento. O que que eu preciso fazer? Muito mais fácil. Mesialização dos dentes posteriores até fechar o espaço. Então, olha só, não tenho probabilidade de afundar o perfil do meu paciente. Por quê? Eu não vou fazer todo o fechamento de espaço com retração. Eu só vou fazer fechamento de espaço até eu conseguir classe 1 canina. Por isso que o MBT vai ajudar muito, tá? Eu vou conseguir, só com a leitura do torque do MBT, já desinclinar. Lembra que o ímpa estava muito aumentado? Faz a extração antes, que vocês vão ver que vai ajudar muito no caso, tá? Rapidinho ele vai alinhar e nivelar. Legal? Dúvidas? Coloquem aí embaixo, tá? Coloquem as dúvidas, vamos debatendo. Qualquer coisa eu faço mais um complemento de vídeo e a gente vai discutindo os casos, tá bom? Então, não deixem de, não fiquem com dúvidas, né? Não deixem de discutir o caso aí, qualquer coisa que vocês tiverem. Legal? Então, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até logo.